Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 30 de setembro de 2025. São 9 horas da manhã. Do nada veio, para o nada vai Eduardo Bolsonaro. A carreira dele vai chegando ao fim e isso se consolidou na última segunda-feira com o anúncio do ministro Alexandre de Moraes de que o processo contra ele vai ser instalado. Basicamente, não foi feito o processo de abertura formal da ação penal contra Eduardo Bolsonaro, mas o Alexandre de Moraes já deixou muito claro que a ação está sendo aberta, não é que vai ser aberta, está sendo aberta, falta apenas a formalização e o número da ação penal. Inclusive, deixa claro o Alexandre de Moraes que até agora não foi aberta a ação porque a lei exige que o alvo de uma ação penal, de qualquer ação na justiça, seja notificado de que essa ação vai ocorrer contra si ou em seu desfavor. E o Eduardo Bolsonaro vem se esquivando, conforme o Alexandre de Moraes deixou claro no seu anúncio da ação penal ontem, que ele desmembra o processo do Eduardo Bolsonaro, tirando Paulo Figueiredo, que é o outro denunciado pela Procuradoria-Geral da República, para ser ouvido lá nos Estados Unidos, ou não ser ouvido, se ele não quiser, ele vai ser julgado à revelia, mas vai ser notificado por carta rogatória lá nos Estados Unidos, e o Eduardo Bolsonaro, o processo dele vai tramitar no Brasil, porque ele é deputado federal, então se ele é deputado federal, ele tem que residir no Brasil. Se ele se furtou a exercer o seu mandato, aí é problema dele, mas ele vai ser julgado como se estivesse no Brasil e a notificação vai ser feita por edital, vai sair no Diário Oficial, Diário da Justiça, não é? E ele vai ser usado como prova o fato de que o Eduardo Bolsonaro, ele inclusive já manifestou via redes sociais que ele já está sabendo do processo contra si. Então aí também há provas muito contundentes de que o mesmo Eduardo Bolsonaro confessou que está lá nos Estados Unidos tentando conseguir retaliações ao Brasil e ao STF com a finalidade de interromper, obstruir o processo contra o seu pai, que na verdade já até terminou. E ele continua pressionando o governo dos Estados Unidos para sancionar autoridades brasileiras, intimidar o judiciário. Então, é nesse momento que o Eduardo Bolsonaro, vendo que o pai dele não vai mesmo conseguir ser candidato, em que ele acelera a sua tentativa de ser candidato e aí ele dá com a cara na porta, porque nenhum partido quer saber dele, inclusive o PL. Os partidos todos do Centrão querem o Tarcísio, o PL também quer o Tarcísio, e o Tarcísio está com medo, porque ele foi atacado várias vezes pelo Eduardo Bolsonaro, e também porque o Tarcísio está vendo que o Lula está se fortalecendo. E ele, o Tarcísio, se queimou também, adulando o Trump, como está fazendo o Eduardo Bolsonaro, e agora o Tarcísio está em dúvida se corre esse risco de disputar com o Lula e ficar sem mandato como governador e sem mandato como presidente, e talvez ele realmente seja sincero quando diz que não vai tentar a presidência, porque para ele é um grande risco, porque o Lula se fortalece a cada dia. E, enquanto isso, o Centrão tenta convencer o Tarcísio a ser esse elemento, mas nenhum partido quer o Eduardo Bolsonaro. O Centrão, se não for o Tarcísio, vai procurar qualquer outro, mas não será o Eduardo Bolsonaro. Ninguém quer saber dele pelo processo que ele desencadeou, que prejudicou o Brasil, e ele se conecta cada vez mais ao Trump,
que tem uma baixíssima aprovação no Brasil. Então aí a carreira do Eduardo Bolsonaro já era, e depois vem a condenação criminal e vai deixá-lo inelegível, e pelo menos desse aí estamos livres por muito tempo. Se a pena for só por coação no curso do processo, ele não vai chegar a ser preso. Mesmo que seja obstrução da justiça, não é tempo suficiente de cadeia para ele ficar atrás das grades. Agora, se o Alexandre de Moraes decidir que a ação penal contra ele vai abranger a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, aí a pena dá cadeia. Seja como for, o Eduardo Bolsonaro já está fora da política brasileira. Há aí uma tentativa de uma parte do partido dele de querer salvar o seu mandato, mas é inviável, porque o STF já avisou que ele vai virar réu, e há aí uma contradição se vai conseguir julgá-lo esse ano ou o ano que vem. As notícias se confundem, porque a ação penal 2668 está transcorrendo, e também ela atrasou o processo contra o Eduardo Bolsonaro. Mas seja como for, o Bolsonaro vira réu nos próximos dias, e isso já está precificado. Seja como for, ele vai ser condenado, porque as provas são muitas, e mesmo que ele não seja preso, acabou a carreira dele politicamente, e ele não vai ser candidato a coisa alguma, e não vai poder se candidatar por muito tempo, e essa é a melhor notícia que o Brasil poderia ter nesse momento. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Em mensagem enviada ao ex-presidente Jair Bolsonaro do PL, seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, também do PL, criticou duramente o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, afirmando que ele nunca ajudou Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal e que estaria apenas se preparando para disputar a presidência em 2026, deixando o ex-presidente isolado. A declaração ocorre no contexto da imposição de tarifas de 50% pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, em meio a uma crise diplomática. Eduardo Bolsonaro tem buscado apoio da administração Trump para sancionar autoridades brasileiras, incluindo ministros do STF, alegando perseguição política contra seu pai. Segundo Eduardo, Tarcísio teria atuado na diplomacia americana para reduzir a pressão sobre o Brasil, o que, na visão do deputado, poderia enfraquecer o apoio direto a Jair Bolsonaro. Eduardo relatou ainda que precisou driblar a associação entre Tarcísio e Bolsonaro nos Estados Unidos, garantindo que apenas ele e o comentarista Paulo Figueiredo tinham acesso direto à Casa Branca. O senhor se refere ali à discussão que teve entre Eduardo e Jair Bolsonaro naqueles áudios divulgados pela Polícia Federal, correto? Então, aquilo não pode acontecer, mas é o desespero. O camarada fica desesperado. O Eduardo não queria estar nos Estados Unidos. O Eduardo tinha uma eleição tem uma eleição garantida para o Senado em São Paulo. O senhor ia falar tinha? Ia falar tinha por quê? Tinha porque do jeito que ele está lá, é difícil ele vir para cá, por causa do Supremo. Esse é o problema, abriram um processo contra ele. Porque agora, se nós votarmos anistia, pode ser que englobe tudo isso. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos certeza do que nós vamos pedir, mas nós não sabemos o que vai acontecer. Nós temos que ter um entendimento para resolver esses problemas no país. E o Valdemar continua detonando aos poucos o Eduardo Bolsonaro, não é? Porque ele se tornou um peso para o PL e se tornou um peso para a classe política como um todo, como você vai ver nessa edição. O Valdemar disse há pouco tempo, né, agora no dia 19, pouco mais de uma semana atrás, que o Eduardo vai ajudar a matar o pai se lançar a candidatura contra a vontade dele. E é bem isso, porque, na verdade, o Eduardo Bolsonaro, a gente viu nos xingamentos que ele fez ao pai dele, que ele não está nem aí para o pai, não respeita o pai, e ele já lançou um movimento
chamado eduardismo, que ele quer contrapor ao bolsonarismo, né? Então, aí está muito claro para a classe política que o Eduardo Bolsonaro está fora de si. Ele continua achando, lá nos Estados Unidos, ele e o tal do Paulo Figueiredo, continuam achando que eles estão abafando, que eles são os heróis da resistência. Isso por quê? Porque a vida, o contato deles com o Brasil é através do X, o ex-Twitter, do Elon Musk, que manipula o algoritmo e eles estão sempre dominando ali. Qualquer um que acompanha a política, que entrar no X, as primeiras coisas que vai ver todo santo dia é a mesma lenga-lenga do Eduardo Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro e dos bolsonaristas que bajulam o Eduardo Bolsonaro, né, e o bolsonarismo como um todo. Então, aquele universo artificial criado pelo Elon Musk faz o Eduardo Bolsonaro achar que ele está muito forte, porque realmente é uma comunidade mobilizada na extrema-direita que está sempre lá, está sempre apoiando. Enquanto na esquerda o apoio é episódico, né? As pessoas dificilmente se unem. Isso começou a acontecer na manifestação da Avenida Paulista. Agora o bolsonarismo está para, no dia 8 agora, fazer outra manifestação, porque quer dar a última palavra sobre manifestações, e é bem possível que se consiga mobilizar de novo a esquerda para dar uma resposta, né? Mas aí já não tem mais a PEC da blindagem. Então a direita aposta que a esquerda só se uniu por causa da PEC da blindagem e que não vai se unir de novo. Mas, seja como for, o Eduardo Bolsonaro, com essas manifestações, ele acha que é o suficiente para ser candidato e vencer uma eleição presidencial, e os partidos sabem que não é nada disso e que o apoio do Eduardo Bolsonaro ao Trump, a relação dele com o Trump e os castigos que ele está impondo para a população brasileira ao ficar incitando o Trump contra o Brasil, fizeram despencar a popularidade da família Bolsonaro. Há uma pesquisa Quest recente mostrando que despencou a popularidade e aumentou a rejeição, e nessas avaliações de agregadores de pesquisa, o Eduardo Bolsonaro caiu muito nas pesquisas como candidato à sucessão presidencial. E aí o PL quer se livrar dele, o PL quer o Tarcísio. O Eduardo, enquanto isso, acha que ele pode determinar quem vai ser o candidato à presidência do PL. E diz, com meu pai fora, eu sou o candidato à presidência. Ele não está perguntando o que os outros pensam, ele está dizendo que vai ser assim. Por quê? Porque ele acha que, como o Trump o elogiou, isso faz dele alguém que é imbatível em qualquer eleição e que deve ser seguido bovinamente por toda a direita e extrema-direita. Ele está muito enganado. Primeiro, que ele não vai ser candidato a nada, porque primeiro o Centrão, que é o Tarcísio, não é louco de colocar um extremista como o Eduardo Bolsonaro. O Tarcísio ele consegue pelo menos modular, né, o radicalismo dele. Então o Centrão quer antecipar o timing da candidatura de Tarcísio e que o Jair Bolsonaro enquadre o Eduardo. E a gente já viu nos áudios que o Eduardo Bolsonaro não respeita o pai. Então o próprio Valdemar já disse isso. Então ninguém vai conseguir conter o Eduardo Bolsonaro, ele vai continuar se suicidando, achando que está bombando. Enquanto isso, aliados, vem um momento favorável para atrair o centro para os palanques de Lula nos estados, porque integrantes do Centrão agora estão admitindo desacelerar o desembarque do governo petista, inclusive União Brasil, e estão vendo que o barco do Lula parece que vai ficar mais seguro, porque essa gente, principalmente Centrão, vai para onde o vento sopra, gente. E como o Lula está se fortalecendo, após visitar o Bolsonaro, o Tarcísio mandou esse recado para o Eduardo Bolsonaro se acalmar, né?
que vai disputar a reeleição para o governo de São Paulo, mas a estratégia dos bolsonaristas para salvar o mandato de Eduardo, com a ajuda do Centrão, é de um setor do PL que acha que pode salvar. A ideia é empurrar com a barriga ali a cassação do Eduardo Bolsonaro pela Comissão de Ética, não é? Mas, na verdade, ninguém está contando muito com a Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, porque, na verdade, a Câmara dos Deputados, essa Comissão de Ética, está sendo dirigida, presidida por um aliado do Eduardo Bolsonaro, né, que inclusive o chamava de amigo, tal. Então não vai ter, a Câmara não vai caçar, o caminho vai ser outro. A primeira turma do STF já avisou que vai julgar o Eduardo Bolsonaro até o fim do ano. Há uma dúvida aí, a própria Andréa Sadi disse depois que talvez não dê para julgar em 2026, por causa da ação penal 2668, mas real, o Eduardo Bolsonaro já é no STF. Né? A PGR denunciou o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo no dia 22, e agora, 8 dias depois, eles ganharam 15 dias para se manifestar sobre a denúncia, que inclusive nem venceram ainda os 15 dias, né? Não, já venceram, né? Foi dia 22, vai vencer agora no comecinho de outubro, mas o Moraes não esperou mais, decidiu avançar com a denúncia contra Bolsonaro sem notificação pessoal. O Moraes disse que o filho de Bolsonaro dificulta a comunicação oficial para evitar o processo. Paulo Figueiredo vai ser notificado por meio de cooperação internacional, carta rogatória. Muito bem, a decisão de Moraes acelera o processo do Eduardo no STF, e agora, após a publicação do edital, o Alexandre Moraes, já foi bem explicado ontem, tem prova produzida pelo próprio Eduardo Bolsonaro de que ele já está ciente do processo, né? Tem vídeo gravado ele dizendo que está ciente do processo, e tem vídeo gravado de ele confessando que foi o autor de tudo que o Trump está fazendo contra o Brasil. Então não precisa de mais nada, já está tudo provado, então o processo contra ele vai tramitar muito rapidamente. A ação penal ainda não tem número, mas é questão burocrática, de papelada só. Pode ser nesta semana, semana que vem, vai sair o número da ação penal e o processo vai começar a tramitar. E aí você lembra que o Eduardo Bolsonaro, oficial de justiça, teve que ir até a UTI para colher a assinatura dele, que ele usou a mesma tática, o Jair Bolsonaro. Ele se internou numa UTI, ficou lá 2 meses na UTI, para não ser citado de que ele estava respondendo o processo. A oficial de justiça foi lá, entrou e o notificou de qualquer forma. Agora o Alexandre Moraes vai usar outro expediente, já que o Eduardo Bolsonaro não está no Brasil, mas como ele já produziu as provas de que está ciente do processo, então aí ele já está citado. É só um trâmite burocrático que pode durar alguns dias aí, e a ação penal vai começar a tramitar, e o julgamento contra ele vai ser muito rápido, porque tem poucas testemunhas, vai ter pouca contestação, então ele até o fim do ano também já perdeu o mandato e já se tornou inelegível. O Paulo Figueiredo diz, o Eduardo Bolsonaro terá partido se disputar a presidência. Veja só, o influenciador bolsonarista Paulo Figueiredo afirmou que Eduardo Bolsonaro encontrará facilmente um partido político caso o PL lhe feche a porta para concorrer à presidência da República. Caso não, o PL vai fechar a porta, não quer o Eduardo Bolsonaro. Mas vai ser fácil ele arrumar outro partido? Não é o que diz essa reportagem aqui, e nem precisava dessa reportagem, porque quem acompanha a política sabe que a imagem do Eduardo Bolsonaro está estilhaçada na arena política da direita.
E veja aqui, Eduardo enfrenta dificuldade para achar partido que viabilize candidatura presidencial. Partidos da direita resistem a apoiar o projeto do deputado autoexilado. Candidatura dependeria de liberação pelo STF, onde ele enfrenta processo por coação. Atritado com o PL, o deputado federal Eduardo Bolsonaro não terá vida fácil para encontrar um novo partido que viabilize seu plano de se candidatar a presidente em 2026. As principais legendas de direita, como União Brasil, PP, Republicanos e Novo, já têm seus projetos traçados. A maioria tende a apoiar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, caso decida buscar o Planalto, ou lançará nomes próprios, essa maioria. Uma possibilidade para Eduardo seria o PRD, que surgiu da fusão do PTB e o Patriota. O problema é que o partido forma uma federação com Solidariedade, que resiste a Bolsonaro e tem como presidente o Paulinho da Força. Então não rola com o PRD. Além disso, é preciso saber que em condição jurídica estará o Eduardo no ano que vem, se estará inelegível e podendo fazer campanha, estará elegível podendo fazer campanha, o que não vai acontecer. Ele está para ser condenado no Supremo Tribunal Federal. As pessoas tratam, principalmente a Folha de São Paulo, o caso como se fosse algo que talvez aconteça. Não, vai acontecer, assim como aconteceu com o Jair Bolsonaro. Eu passei aqui 2 anos dizendo que ia acontecer e aconteceu, mesmo que muita gente não acreditasse, porque ficam colocando dúvida, mas não tem dúvida, o Eduardo Bolsonaro está condenado. O crime está provado, né? Depois tem o Avante, mencionado por alguns aliados de Eduardo como uma alternativa, mas dependerá da saída do André Janones, que é lulista e que é uma candidatura certa de reeleição, e o Janones talvez até saia para o Senado. Restam legendas menores, mas mesmo nelas há resistência. O DC, Democracia Cristã, cujo comando recentemente mudou de José Maria Emael para o ex-deputado João Caldas, trabalha pela candidatura presidencial do ex-ministro Aldo Rebelo. No PRTB, que é aquele partido por onde saiu o candidato do PCC aqui em São Paulo, né? O nome de Eduardo tinha simpatia do ex-presidente Leonardo Avalanche, mas enfrenta a resistência do novo comandante do partido, Amaury Pinho. Já o PMB teve filiados de direita radical, como o ex-ministro Abraham Weintraub, mas aproximou-se da esquerda e chegou a apoiar o Boulos na campanha do ano passado. Entre as microlegendas de direita resta o Agir, que não foi localizado pelo painel, e não tem representação do Congresso e por isso não tem nem tempo de TV nem fundo partidário. Eduardo talvez nem enfrente esse dilema, uma vez que poderá ter os direitos políticos caçados pelo Congresso ou pelo STF. Vai ser pelo STF, está tudo muito claro, né? Essas condicionantes são só para constar, é coisa da imprensa. Mas já não tem o que discutir nesse assunto. A direita, inclusive, está caminhando para uma eleição perdida. O ex-marqueteiro do Bolsonaro na campanha em 2022 veio a público dizer que a direita errou demais e está perdida. E fala sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Em entrevista ao e-book, Quem Será o Próximo Presidente?, Duda Lima aponta equívocos da oposição ao ex-presidente, ao presidente Lula. Estrategista da campanha de Bolsonaro em 2022, o marqueteiro acredita que a direita está errando ao focar em temas como a anistia em vez de tratar do governo Lula. Em entrevista ao e-book Quem Será o Próximo Presidente?, lançado na semana passada pelo Globo, Duda Lima avalia que Bolsonaro só perdeu a eleição para Lula por causa de eventos circunstanciais, como a cena do deputado Roberto Jefferson atacando policiais federais. Ele está enganado, né? Ele ainda avalia que as sanções anunciadas por Donald Trump e toda a atuação de Eduardo Bolsonaro no exterior têm o efeito de uma granada no pé da oposição a 1 ano da corrida ao Planalto, porque todo mundo odeia o Trump aqui, né? Então a direita errou demais. Se não tiver mais anistia vai ter tarifaço. Eu não concordo com isso. Por acaso o povo vai pagar essa conta? Então o Eduardo Bolsonaro ele virou um contágio, né? Ele é contagioso. A população está com ódio do Eduardo Bolsonaro, a maioria, e o partido que der legenda para ele está assinando o seu atestado de morte.
Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.